Como é que estão as coisas por aí? As coisas Graças a Deus, com tudo ti? bem. Deu uma esquentada boa. Deu. Aqui também esquentou e vai ficar por um tempo ainda, né? Mas se Deus quiser, logo vem a chuva para dar uma diminuída, Mas logo, logo. Deus se te Deus ouça. quiser. Pessoal, então vamos lá dar início à nossa live de hoje, né? Com o nosso querido amigo Manuel Prudente, para quem não conhece, né? Frequentador assíduo da Casa do Caminho, mesmo de fora, sempre nos ajuda aqui com alguns estudos, né? Contribuição rica. E hoje a gente vai dar início a um estudo que, coincidentemente, a gente fala, né? Porque a gente não entende as coincidências ainda, mas o tema de hoje tem muito a ver com a data que a gente celebra hoje, né? Celebrar não seria muito bem a expressão, mas a data que a gente lembra, né? Digamos assim, né? Que essa doença, esse mal tão grave que assola a gente ainda, né? Suicídio. E a gente vai falar de um assunto que coincidentemente tem a ver com ele também, né? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa live de hoje. Como de costume, peço que vocês coloquem aqui embaixo na caixa de comentários se vocês nos escutam bem, se o áudio está chegando sem nenhum eco, sem nenhuma falha, para a gente começar os nossos estudos. E, amigo, o meu som chega bem aí? Como é que tá? Sim, Tá, aqui tá legal. ok, perfeito. Então, vamos então dar início à nossa live de hoje. Hoje, como eu disse, né, coincidentemente, né, nós nós lembramos, né, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10 hoje, cor dessa camisa que eu estou aqui hoje. E eu tomei liberdade de ler uma prece espírita com relação ao suicídio. Então, convido a todos a sentirem essa A prece camiseta amarela também é. A camiseta amarela também. também. Convido a todos os amigos a sentirem essa prece de uma forma diferente, mais íntima, né? De acordo com o nosso conhecimento e capacidade de sentimento. Então, convido todos a cerrarem os seus olhos, pensarmos em Jesus Cristo, no nosso Pai Celestial, em Deus que nos deu a chance de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais um dia de estudos, mais um dia de provas, que nós tenhamos a consciência de quão valorosa é a vida, de quão importante é o fato de estarmos aqui encarnados em um corpo temporariamente e sendo espíritos de forma indistinta em todas as suas fases, em todas as nossas dificuldades, imperfeições, falhas, sendo nós mesmos, nos evoluindo, melhorando a cada dia e contando com o amor divino que nos apoia, que nos acalma e que nos dá força para continuar. Sabemos, ó Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que sua infinita é a misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma dos espíritos que tiram a sua própria vida. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acervidade dos sofrimentos que eles estão experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas próprias provas. Bons espíritos que tendes por tarefa assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai deles os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces,
nos dirigimos também para te exprimir o desejo que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor por vir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Esteja Deus com cada um de seus filhos, neste momento e em todos aqueles que passarem por dificuldades íntimas, que teus filhos possam sentir a centelha divina que existe dentro de cada um deles e que nós, acima de tudo, possamos nos reconhecer falíveis e caminhantes ao amor divino. Que hoje o mundo se tome de um amor imensurável, amor esse que rogamos diariamente, incessantemente. Dê àquele que sofre, àquele que luta pela vida, a coragem suficiente de resistir aos maus. Agradecemos-te novamente pela vida e rogamos o teu amor aos nossos espíritos, hoje e sempre. Que assim seja. Amigo, então, seja muito bem-vindo mais uma vez à Casa do Caminho. Pedimos licença aos amigos que estão aqui conosco hoje para a gente desabilitar brevemente a caixa de comentários aqui embaixo, para que nós tenhamos uma fala livre durante 30 minutos, 40, e logo após isso a gente retoma para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Seja bem-vindo, amigo, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sempre uma grande alegria estarmos aqui. E nós fomos presenteados com um tema instigante: evolução e auto-perdão. A ideia de evolução é uma ideia bem amigável a nós nos dias de hoje. Antigamente, em outras existências, quando perambulávamos pela Grécia, por Roma, pelo Egito, pelas Índias, pelas diversas paragens das nossas diversas vidas, nós não tínhamos esse conceito desenvolvido, nós não tínhamos essas ideias. Existem várias, mas várias, são inúmeras. São inúmeras as situações que nós estamos vivendo nesses tempos modernos, diferentes de todas as outras existências anteriores que nós tivemos. O conceito de evolução, um conceito recente, não que ele não existisse antes, mas ele não era tão popular. A maior parte das pessoas não falava sobre isso, não entendia sobre isso, e, não, portanto, nós não tínhamos esse conceito. E hoje temos. Evolução para nós é ir de uma situação 1 para uma situação 10, considerando que 10 seja melhor do que 1. Ou ir de uma situação 10 para uma situação 1, considerando que 1 seja melhor do que 10. Seja como for, na palavra evolução, nós embutimos um conceito de que há um estado melhor, há uma diferenciação de estados. Esses estados são progressivos, são interrelacionados, encadeiam-se, e o estado mais evoluído é um estado melhor do que o estado de menor evolução. Então, a ideia de evolução, ela está intimamente relacionada com a ideia de alguma coisa melhor. Evoluir é melhorar. Então, eu vou evoluir a minha redação. Quer dizer que eu vou melhorar a minha redação. Eu vou colocar elementos mais corretos, melhores, uma conexão de ideias mais organizadas, maior coerência, melhor estrutura, maior adequação às normas de escrita, e por aí afora vai. Eu passo de um estado de aprendiz, de um estado iniciante, de um estado de menor, portanto, evolução, e na medida em que eu vou dominando mais possibilidades, eu considero que eu esteja no estado mais evoluído. Então, a ideia de evolução é uma ideia clara, uma ideia fácil de lidar com ela, que todos nós temos. E o perdão? Todos nós, obviamente, sabemos o que é o perdão. Porque há 2000 anos nós temos orado, nós cristãos temos orado o Pai Nosso. E no Pai Nosso nós falamos sobre perdão.
Tudo bem, 2000 anos não é para todos nós. 1000 anos. 1000 anos de cristianismo, para a maior parte de nós. 1000 anos é muito tempo para você? Ok, 500 anos de cristianismo. Vejam que em qualquer escala que nós formos, o cristianismo já está na cultura há um bom tempo. Então a ideia de perdão não é uma ideia nova na perspectiva reencarnatória. A ideia de perdão, ela já está nas leis romanas. Ela já está no povo judeu na época de Abraão. Então, há 4000 anos, nós já temos a ideia do perdão em diversos povos. Então, nós, nas nossas diversas existências, já fomos submetidos, fomos informados, experimentamos, vimos pessoas exercerem isso. Então, este é um conceito que nós trazemos de uma maneira mais interior. A ideia do perdão é uma ideia que nós já carregamos conosco há várias vidas. Não é um conceito moderno, não é um conceito que nós, a nível de evolução, a nível de desenvolvimento, tenhamos adquirido recentemente. Então, é um conceito antigo. Logo, quero crer que todos nós sabemos claramente o que seja perdão. Curioso, porque muitas pessoas vão falar assim, perdão é esquecimento. E o Divaldo tem uma palestra muito interessante em que ele diz que perdoar não é esquecer, porque a memória do espírito é inapagável. Perdoar é lidar com o ato sem rancor, sem desejo de vingança, sem desejo de que o outro sofra, de que o outro experimente qualquer forma de mal. Não se contentar com o mal que ocorra para o outro. Isto é perdão. Não tem nada a ver com esquecimento. Mas muitos de nós trazemos esse conceito meio ali enroscado. Talvez até porque na nossa dificuldade de perdoar, nós pedimos a dádiva do esquecimento na reencarnação. Olha de onde que vem a coisa. Nós estamos lá naquela dificuldade de aceitar viver com uma pessoa, de aceitar o que ela fez. Aí pedimos, cansados de sofrer, Pai, me dá uma oportunidade, me ajuda a me libertar disso. Então vem os espíritos superiores, mais evoluídos, e ofertam-nos a possibilidade da reencarnação. Olha, tem uma alternativa para você. Você pode pegar um corpo novo, nascer na Terra, e ao pegar um corpo novo, você mergulhará no esquecimento. Com esse esquecimento, ficará mais fácil você se aproximar da pessoa que te fez mal ou você se aproximar da pessoa que você fez mal para ela. Então, esse esquecimento que vem da reencarnação vai facilitar para que você, convivendo de novo com a pessoa, tenha uma chance de olhar para ela com outros olhos, de desenvolver outros sentimentos. Então, nós andamos um pouco aqui no perdão, andamos no conceito de evolução, e agora nós vamos entrar num conceito além, que é o auto-perdão. Olhando o Evangelho de Jesus, eu não encontrei nenhuma parábola falando assim, perdoe-se. Nenhuma situação. Nada sobre o auto-perdão. Nenhuma. Todas as parábolas de Jesus, nós encontramos fortemente uma relação entre a criatura e a divindade, e o Pai e o Senhor. Ou entre a criatura e o seu semelhante. Nós não vemos Jesus tratando sobre os problemas de interiorização. Portanto, nós não vemos ele tratando sobre o auto-perdão. Será que pelo fato de Jesus não tratar disso, isso não exista ou não seja importante? Isso não seja um tema importante para a reflexão dentro da doutrina espírita? E Kardec? Onde nós vamos encontrar Kardec citando o auto-perdão? Se alguém souber, por favor, escreva aí nos comentários, passe a informação para a gente se atualizar, porque eu não tenho conhecimento total. Eu não li todas as revistas espíritas. Eu não estudei todas essas revistas espíritas. Eu conheço as obras básicas e não me lembro
do Kardec ter uma pergunta para os espíritos, por exemplo, sobre o auto-perdão. E olha que o Kardec fez mais de 1000 perguntas para os espíritos. Ou ele registrou, ele publicou essas 1000 perguntas, mas ele deve ter feito mais ainda perguntas, porque ele selecionou quais aquelas que ele iria publicar. Então não me consta isso. Mas o fato de não ter o torna desnecessário. Nós vamos encontrar uma explicação do Emmanuel que correlaciona a nossa infelicidade com os nossos processos de culpa. Que nós só conseguimos encontrar a paz, que a paz é proporcional, inversamente proporcional à nossa culpa. Isso é, quanto mais paz, menos culpa. Quanto mais culpa, menos paz. E o que é a culpa? Senão um sentimento de falta de perdão. E aqui é importante caracterizar isso. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que sentir-me culpado. Se eu não me sentir culpado, eu não vou me renovar, eu não vou corrigir o meu erro. Na verdade, eu tenho que me arrepender. Porque na prece, tem uma prece que fala assim, dai ao culpado o arrependimento. Dai ao culpado o arrependimento. A função da culpa não é provocar em nós um sofrimento, mas levar-nos ao arrependimento. E o arrependimento envolve a reparação do mal que nós fizemos. Enquanto eu não chego no arrependimento, eu só estou na culpa. E a presença da culpa sem essa ação de ir consertar o que está errado, ir pedir desculpa, ir ajudar o outro, sem essa ação, ela é só sofrimento. Ela é só falta de auto-perdão. Ela é só falta de perdão. Isso é o que nós temos aprendido na doutrina espírita sobre esse tema. Para quem estuda Joana de Ângeles, vai encontrar uma série de explicações, uma série de tratados. Existem livros que falam sobre auto-perdão, sobre auto-perdoar-se. Então existem muitas obras que podem ajudar nesse tema. Aqui eu estou tentando conectar algumas ideias para nos facilitar a aceitar a ideia de que nós precisamos disso, para nos ajudar a entender que é uma coisa importante e que existem recursos disponíveis para lidarmos com isso. E o recurso mais importante, apesar de não ter uma ação direta, o recurso mais importante, no meu entendimento, com relação ao perdão, é quando Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o que eu chamo dos 3 amores. E não sou só eu. Algumas outras pessoas também tratam isso sobre a lei dos 3 amores. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. São os 3 amores. Nós temos o hábito de dividir as coisas por questões didáticas. Apenas isso. Quando nós vamos estudar uma matéria qualquer, para evoluir naquele conhecimento, nós quebramos as coisas para ir apropriando-nos de cada uma das partes. Então fica mais fácil. Eu vou de parte, de grão em grão, a galinha enche o papo. E o mineiro vai comendo pelas beiradas. Então, a gente parte as coisas para ir de pedacinho em pedacinho. O amor, uma vez que ele está presente, ele se manifesta em todas as direções. Isto é, se manifesta em direção a Deus, se manifesta em direção ao próximo e se manifesta em direção a nós mesmos. Não é possível pensar que você ame a Deus e não ame ao seu próximo. Não é possível pensar que você ame ao seu próximo e não ame a Deus. É impossível. Por quê? Porque uma vez que você ama, esse amor ele irradia sobre todas as coisas. Ele é uma expansão, é uma exteriorização de um sentimento. Às vezes a gente limita o objeto do nosso amor. Mas essa limitação do objeto do nosso amor, ela não é verdadeira. Ela é um truque mental que a gente usa. É uma limitação que nós colocamos. Porque, de verdade, se nós prestarmos atenção, quanto mais a pessoa ama, mais isso é perceptível.
Porque ela não ama um, ela ama 10, ela ama 20, ela ama 30, ela ama todas as pessoas. Ela é capaz de amar todos nós que habitamos a Terra. Mas quando a pessoa tem pouquinho amor, esse amor às vezes mal dá para ela. Ela mal se ama. E ela não consegue amar os outros também. E obviamente que não consegue amar a Deus. Às vezes a pessoa conversa muito com Deus, mas não ama. E isso é uma coisa muito, 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 muito difícil de aceitar. Sabe por quê? Porque a nossa essência é amor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. João nos diz que Deus é amor. Então, a minha essência é amor. E por que que eu acho que eu não sou capaz de amar? Ou por que que eu nem sou capaz de amar a mim mesmo? O Emmanuel tem uma lição que diz que o ódio é um amor adoecido. O ciúme também é uma forma de amor, mas também doente. Que várias emoções que nós temos, elas são uma desfiguração do nosso sentimento essencial, que é o amor. Esse amor, explica-nos os espíritos superiores no livro Pensamento e Vida, e quando eu digo espíritos superiores é porque o Emmanuel diz que aquela cartilha é usada no plano espiritual e não é obra dele, que ele colheu dessas fontes, é uma cartilha usada didaticamente no plano espiritual. Então, outros espíritos mais elevados fizeram essa cartilha. E nessa cartilha, ele vai nos dizer que o amor é a força de atração nos átomos. Que o amor é a força de movimento das marés. Que o amor é a curiosidade no animal. Que o amor é a planta buscando a luz. Fototaxia, salvo engano, o nome, a palavra que representa isso. Então, Emmanuel vai nos falar, vai nos ajudar a compreender que a palavra amor, que nós reduzimos muitas vezes a sexo ou posse, ou aquilo que há num casamento, ou o amor materno, o amor filial, o amor paternal, o amor de amigo, que nós vamos... Lembra do problema do didático, que a gente quebra as coisas para facilitar o entendimento? Ele vai nos falar que é muito, muito mais do que isso. Porque o amor é essa força que nos leva a viver em sociedade, que leva as nossas células a permanecerem coesas durante o nosso processo reencarnatório, que leva as nossas células perispirituais a permanecerem também coesas, enquanto nós temos um corpo perispiritual. Que o amor é essa vibração que faz com que haja um Cristo, com que haja espíritos superiores por toda parte socorrendo, com que haja toda essa movimentação celestial. Nós estamos impregnados de amor e nos movemos. Mas, Manuel do céu, do jeito que você está falando, nossa, então tudo é amor. É. O que os espíritos vêm tentando nos ensinar é que tudo é amor. Só que às vezes a gente dá uma direção errada. Às vezes, a gente... Vamos imaginar uma situação simples. Você tem um grande amigo. É um grande amigo, e vocês passeiam juntos, viajam juntos, um arruma um emprego, chama o outro para trabalhar com ele, e assim, sempre junto. É claro que uma amizade tão grande vai conhecer uma moça, e os dois vão gostar da mesma moça. É natural. E quando dois rapazes gostam da mesma moça, o que vai acontecer? Uma inimizade, uma separação, um sentimento ali muito complexo. Por quê? Porque, eu quero ela para mim, mas eu também quero ela para mim. Mas eu não posso fazer isso com meu amigo. Então, quem cede, cede com dificuldade. Quem ganha, também ganha com dificuldade. Porque olha para o amigo e fala assim, mas como é que meu amigo? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa com o amigo? E às vezes, o nosso desejo, a nossa necessidade é tão grande que a gente mata o amigo. Que a gente trai o amigo. Compreenderam? Que a origem aqui é um sentimento que está presente em nós e que vai se transformando em outras coisas e que às vezes a gente não controla, a gente não dá direção, a gente não coloca a fé raciocinada, nós não colocamos os elementos que nos
que representam a nossa evolução, porque o homem, a evolução dele se manifesta no desenvolvimento da inteligência. Da inteligência. Primeiro. Depois dos sentimentos. Kardec explica isso no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos ele vai falar para nós, porque os Espíritos vão responder para ele, o homem desenvolve a inteligência. Quando ele tem a noção, o senso, ele passa a ter um senso moral. Nós não somos responsáveis na medida em que conhecemos. Passamos a ter um senso moral, que a gente percebe que aquilo é bom ou aquilo é ruim para nós, que aquilo compensa ou não compensa, que fazer aquilo, as consequências não são boas, ou fazer aquilo, as consequências são boas. Esse desenvolvimento da inteligência, que é o responsável pela régua de evolução, primeira régua, imagina que você tem uma régua. Então você tem uma medida aqui que você desenvolve a inteligência. Chega num determinado momento que você começa a ter uma régua de moral, uma régua de ética, uma régua em que você, sendo capaz de decidir, de escolher, passa a ser responsável pelas consequências das suas escolhas. Quando você começa a fazer isso, começa a surgir então essas possibilidades de escolher errado. Só que às vezes a gente começa a teimar no erro. A gente começa a teimar. E vai teimando, e vai escolhendo errado, e vai escolhendo errado. E insiste. E vem um amigo e explica. E vem a reencarnação com a dádiva do esquecimento e a gente começa a errar de novo, escolhe de novo. E essa coisa do escolher errado vai gerando em nós, muitas vezes, uma impaciência conosco. Uma impaciência, uma culpa. Um peso. Um desarranjo. Esse peso, esse desarranjo, essa culpa, gasta o auto-perdão. Assim como o amor, que em estando presente nós amamos o próximo, amamos o outro e amamos a Deus, quando a gente aprende a perdoar, a gente perdoa o próximo, perdoa nós mesmos e perdoa a Deus. Sério. Se você aprender a perdoar, não importa qual a direção do perdão, porque ele vai ser uma habilidade sua. E uma vez que ele é uma habilidade sua, você aplica ele em diversas ocasiões. É a mesma coisa com relação ao amor. Uma vez que você aprende a se perdoar, ou que você aprende a perdoar o outro, ou que você aprende a perdoar a Deus, porque a gente tem muita encrenca com Deus. É muito comum ver alguém que perde um ente querido brigar com Deus. Por que o senhor deixou isso acontecer? Não, também não fala comigo, não. Deus não existe, não. Porque se Deus existisse, não teria acontecido isso. Nós estamos com raiva. Por quê? Porque nós fomos contrariados. Porque a nossa ignorância nos leva a julgar as situações de uma maneira errada. Ignorância pura. Traduzindo, falta de evolução. Atraso intelectual. Atraso moral. Lamentavelmente é isso. Na escala espírita, Kardec propõe que a escala mais elevada, que é os espíritos de primeira ordem, são aqueles que amam, que não fazem para o outro aquilo que não querem para si mesmo, que fazem para o outro aquilo que querem para si mesmo. Esses são os espíritos de primeira ordem. E lá na terceira ordem, tem os espíritos invejosos, ciumentos. Certo? Então, perceberam a escala espírita? É um processo evolutivo. Você sai de uma situação de ignorância e vai caminhando para uma situação de lucidez, de luz. E aí a gente volta para o Cristo, que é a luz do mundo. Como a luz do mundo? Porque ele vivenciou com tal transparência e com tal maestria que nós somos capazes de olhar para ele e percebermos o valor de lidar bem com as pessoas, de estar bem com o próximo e, assim, estar bem consigo mesmo. Porque não há paz interior quando nós estamos em guerra exteriormente. Não há como. E o homem vai para a guerra. Ele para lá, senta e medita. Pronto. Agora eu vou para a guerra. Não existe isso. Você não tem paz. Não, eu estou aqui com o meu ar. Eu estou pleno na minha paz.
Absurdo. Não existe. E é por isso que nós estamos tratando que, por onde quer que você queira começar, qualquer lugar serve. Não tem essa de que primeiro eu tenho que perdoar o outro para depois ser capaz de me perdoar e perdoar a Deus, ou perdoar a Deus primeiro para depois perdoar o outro, ou perdoar a mim mesmo. Comece por qualquer lugar, exercite, porque uma vez que você desenvolva essa capacidade, você é capaz de aplicá-la a si mesmo. Aplicá-la a si mesmo, porque nós precisamos. Querem ver? Quando você faz uma coisa errada, talvez você não faça uma coisa errada, porque depois de ter 50 anos, como eu já tenho, as coisas, a gente não erra mais, né? A gente chega num estado de perfeição, né? Porque, afinal de contas, espíritas, eu sou espírita desde os 12 anos, na verdade, declarado, porque eu fui evangelizado. Então, com 9 anos eu ia para evangelização. Logo, não é possível. São tantos anos reencarnados dentro da doutrina espírita que eu, com certeza, sou um espírito perfeito. Balela. Balela. Não sou um espírito perfeito. Não aprendi muita coisa ainda que eu preciso de aprender. Mas eu vou aprender, eu estou no caminho, porque eu estou nesse processo evolutivo. Quando eu era menorzinho, quando eu errava mais. Às vezes, depois de errar, mas me dava uma tristeza. Dava uma tristeza. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Não é possível que eu tenha feito isso. Talvez não aconteça isso com vocês. Mas talvez aconteça uma outra coisa que também já aconteceu muito comigo. E acontece ainda. De ficar revoltado. Não é possível. Mas isso é muito absurdo, Manuel. Não é, não tem cabimento um comportamento desse. Depois de tantos anos de espiritismo, de tantas palestras, você ainda me faz uma coisa dessa? Não é possível. Talvez vocês não passem por esses dois estados, que um é o de revolta, de agressividade, e o outro é de apatia, de desânimo. E nós estamos puxando essas duas beiradas para vocês entenderem a relação do processo de culpa com a necessidade do perdão. Porque às vezes a gente vai acumulando essas apatias, essa descrença em nós mesmos. A gente olha para nós e não é possível. E quando eu começo a negar a realidade, eu falo, não é possível, não pode ser assim. Às vezes isso gera um estado interior, um conflito tão grande, que eu não consigo mais viver. Eu perco a paixão, eu perco porque eu fico com medo. Não, se eu for lá, eu vou agredir minha sogra. Se eu for lá, eu vou agredir fulano. Se eu for lá, eu vou fazer isso errado. Se eu for lá, eu vou olhar para fulano. Se eu for, sabe? Aí eu não vou. Aí a gente se isola. São os passos para a depressão, são os passos para o suicídio. Como o quê? Como uma forma de diminuir o mal que nós estamos fazendo. É por isso, meus amigos, que no final das contas, é tudo uma interpretação que nós fazemos do amor. Porque essa não querer fazer o mal para os outros é uma coisa boa. Concordam? Não querer fazer o mal para os outros é uma coisa excelente. Só que não conseguir deixar de fazer o mal é uma coisa que nos pesa. E às vezes pesa tanto, mas pesa tanto, que tem gente que desiste de si mesmo. Às vezes, a gente não desiste de nós mesmos. Às vezes, a gente desiste do outro. Desiste do casamento, desiste do trabalho, desiste do colega, desiste do filho, desiste do pai. Desiste. Não dou conta. Todo esforço que eu faço não vai para frente. Olha, percebem que existe, no final das contas, um desejo de que a pessoa melhore, de que a pessoa seja feliz, de que a pessoa progrida, e uma insatisfação pela nossa impotência, pela nossa incapacidade de realizar aquilo que nós desejamos. No meu entendimento, aqui nós temos uma raiz para muitos e muitos males que nós vivemos. Uma raiz forte. Mas não se esqueça, o machado está posto. E toda planta que meu pai não plantou
será cortada até a raiz. Sim, porque esse sentimento é uma interpretação errada, que vem do meu orgulho, do meu egoísmo e da minha ignorância. Sim, meus amigos, ignorância por quê? Porque eu acho que eu tenho que ser bom hoje, que eu tenho que ser perfeito hoje, que eu não posso errar, que eu deveria ser puro, que eu deveria ser a melhor pessoa do mundo, que eu já deveria ter superado isso. E todos essas convicções, essas crenças que conflitam com a realidade, que geram essa distância entre o real e o meu conceitual, nós precisamos trabalhar com ela, e é por isso que Santo Agostinho vem nos falar, para que nós nos conheçamos. Relembrando lá Sócrates, que na verdade está relembrando o que sábios anteriores a ele já grafaram lá no portal de Delfos. Conheça a ti mesmo. Para que eu veja qual é a minha possibilidade real, qual que é o meu limite. Mas eu preciso também de aceitar. Auto-perdão é aceitar-se em seus limites, não cruzando os braços. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Entender que a evolução não dá saltos, que a evolução se processa milímetro a milímetro, que cada vez que eu domino uma habilidade, essa habilidade passa a ser minha, passa a ser uma virtude, que cada vez que eu venço uma imperfeição, eu subo mais um degrau no meu processo evolutivo. E que esse caminhar, esse progredir vai me fortalecendo, vai me dando a condição de um julgamento mais lúcido. E o ápice da lucidez, o ápice da clareza de raciocínio é o Cristo, o nosso mestre, o nosso guia. O ápice da clareza de raciocínio. As pessoas vendo ali um perigo de morte. Jesus, mas eles vão te pegar, eles vão te crucificar. Ok, não tem problema. É necessário que eu seja erguido para atrair os corações a mim. Olha que visão! Ele olhava além, olhava o coração dos homens e compreendia. Permaneceu em paz. O Pedro se exalta quando chegam os guardas e saca da espada. Olha a luz. Pedro, embainha tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vira para os outros e diz: aqui vens, amigos. Eu não estive nas vossas praças públicas, não curei vossos filhos, vossos amigos. Por que viestes me buscar com varapaus durante a noite? Olha, que luz que Jesus joga sobre essas consciências para que elas vejam a si mesmas como estão incoerentes, buscando-o de noite como se fosse um bandido, aquele que estava sempre ao lado deles, sendo um benfeitor. Deu o paralelo? Deu o entendimento do que nós estamos tratando? Dessa lucidez, dessa compreensão, de perceber que isto realmente é evolução. E a evolução é uma conquista do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Eu tenho que trabalhar minha inteligência. Eu tenho que ler, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que responder perguntas, eu tenho que refletir, eu tenho que chegar a conclusões erradas e corrigir essas conclusões erradas num processo de interiorização desse conhecimento para que eu tenha mais clareza e escolha melhor. E na medida em que isso acontecer, imagine uma situação de extrema ignorância que vai nos levar a uma calamidade. Eu amo de paixão minha esposa. E ela se interessa por uma outra pessoa. E resolve ir viver com essa outra pessoa. Se eu tiver lucidez, eu vou compreender que ela escolheu esse outro caminho. Eu vou compreender que, por mais que eu queira, eu não serei feliz com ela. Porque não é possível ser feliz quando a pessoa acredita que a felicidade dela não está ali. Entendem? Se a pessoa está pensando no outro, pensando que seria feliz com o outro, ela não vai ser feliz com você, ela não consegue. Por quê? Porque por mais que você esforce por ela, você não vai agradá-la. Porque a crença, e aí entra o problema da nossa ignorância,
Porque tudo funciona em cima das nossas crenças, daquilo que eu acredito. Então, as minhas crenças, quando me dizem que a minha felicidade está na mocinha, está naquele outro emprego, está naquele curso, está naquela empresa, está em ter esse carro, está em ter essa moto, quando a minha crença está nisso, gente, chega aquela felicidade imensa e eu nem vejo. Eu não usufruo, eu não sinto. Por quê? Por causa do meu problema evolutivo. Eu preciso evoluir as minhas capacidades de reflexão para lidar com esses temas de maneira a superar o ciúme, que é o amor doentio. Olhar e, peraí, eu amo de verdade? Realmente eu amo de paixão minha esposa? Então, se eu amo, eu quero a felicidade dela. E se a felicidade dela não está comigo, eu quero a felicidade dela. Então eu desejo que ela esteja no lugar que ela vai se sentir feliz. Ah, mas ela está dando uma grande cabeçada, ela não sabe o que está fazendo. Ela tem o direito de errar. Olha o que é lucidez, o que a evolução nos dá. Percebem que o perdão, no sentido de compreensão, de aceitação dos fatos como eles são, porque perdão é isso, tá, gente? É aceitar que as pessoas são o que são e que fazem o que fazem. É aceitar que eu sou o que eu sou e faço o que faço. É aceitar que Deus é Deus e ele faz o que ele quiser. Perdão é essa aceitação. É lidar com essas forças com as quais nós somos impotentes. Nós somos incapazes de fazer alguma coisa. Ah, o meu filho, ele é assim. Aceite-o. Uma vez que você aceite, você está perdoando o fato dele não ser quem você gostaria que ele fosse. Essa é a ideia. E se nós exercitarmos isso, seja conosco, seja com o próximo, seja com Deus, nós caminharemos em passos largos, em passos amplos, rumo à felicidade. Rumo à felicidade. Porque a infelicidade do espírito inferior vem das suas paixões. E as paixões não são más e nem são boas. Elas são apenas corcéis, cavalos poderosos, forças poderosas que precisam ser governadas. E para governar, nós precisamos ter conhecimento, usar a nossa vontade, desenvolver as duas asas, a inteligência e a moral. Mas a primeira delas é a inteligência, conforme nos assevera Kardec. Eu estou sem relógio aqui, eu não sei quanto tempo foi, a quanto nós estamos, Augusto? Estamos a 43 minutos, faltam 17 minutos para a gente finalizar. Se você já quiser abrir para a gente comentar sobre alguma dúvida que algum amigo tenha, sinta-se à vontade. Muito bem, não, aqui eu estou encerrando os comentários, agora tem espaço para você fazer perguntas se você quiser, fazer alguns apartezinhos, fazer alguma correção que você tenha percebido que a gente deu uma exagerada, deu uma escorregada Não, isso. Imagina, no meu amigo, calor isso da aqui é emoção. tribuna livre. Vamos abrir então agora a segunda fase para a gente comentar um pouquinho, né, sobre o que os amigos perceberam. Sintam-se à vontade, pessoal. Eu sempre digo, aproveitem a chance, porque são várias as chances que a gente tem de poder contribuir, seja por dúvidas mesmo, né, perguntas que são a maior forma de contribuição. Na maioria das vezes, amigo, quem começa com as dúvidas sou eu, porque eu acho que eu sou o que mais fica ávido assim por chegar nessa hora, porque a gente acaba que se veste muito, né, dessas ideias novas, e acaba que as ideias novas sempre nos servem muito para a gente desenvolver, para a gente sair daquele passo onde a gente estava e continuar. Eu não posso ficar sem comentar sobre um estudo que Joana de Ângeles fez sobre a culpa, que eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente está fazendo aqui, muito a ver com o dia que está sendo celebrado, né? E a forma pela qual a gente tem a chance de dizer sobre isso, né? Que infelizmente há pouco tempo nós não tínhamos esse espaço, que é sobre a culpa de si mesmo, né? Que a gente carrega. Então ela fala sobre as fases que a culpa, né? E qual é o significado, né? Qual é o intuito de que a culpa chegue até nós, né? Resumidamente, é claro, ela faz um estudo complexo, mas ela fala que a culpa é a forma pela qual a gente vai se despertar por algum comportamento errado ou que nos distancie de Deus. E aí os próximos passos seria o arrependimento, né?
E, seguinte, a reparação, para que a gente consiga se tornar mais leves um pouco, né? A gente consiga realmente fazer da forma certa. Então, a culpa é aquela luzinha ali que acende e fala só, fez alguma coisa que não é certo. Então, vamos lá, arrependimento, reparação, e a gente volta para o caminho de onde a gente estava. Muito é falado sobre o despertar dessa culpa, né? E o que ela significa em nós. E aí depois é falado muito sobre a reparação, né? Que é fazer o bem, ou seja, fazer o contrário do que a gente fez para que a gente consiga se sentir mais próximo de Deus. Mas sobre o arrependimento, a gente ainda fala pouco, porque parece ser uma coisa que brota-se, né, do ser. Enfim, ou a gente sente isso, ou a gente não sente. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as formas de se despertar arrependimento em um ser que às vezes não conheceu ou não sabe muito bem o que significa sentir-se arrependido. Augusto, eu já estudei muito, eu li muito dentro da doutrina espírita. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que nós classificamos as coisas de maneira errada, porque nós esperamos que as coisas aconteçam de supetão. E todas as instruções são de que gasta-se consciência para aquisição. Para você adquirir alguma coisa, imagine que você tem uma matéria que você não conhece. Você precisa de atenção, você precisa de dedicar tempo àquilo, refletir, você precisa de consciência, sabe? Você precisa de estar olhando para aquela coisa. E o nosso pensamento é um pensamento mágico. Então a gente espera que, imagine que você chegue na escola e sente e espere que o conhecimento vai entrar dentro de você sem seu esforço. Isso não existe. Mas nós temos essa crença. Talvez porque nós fomos criados com historinhas de heróis, né? E viveram felizes para sempre, e o mágico encontrou, e nós fomos criados com esse pensamento mágico, e nós trazemos isso de milênios, de reencarnações sem conta, e é um pensamento errado. Porque não há recompensa sem esforço. Então, como é que surge o arrependimento? Da sua vontade de fazer diferente. Ele não surge porque, eu estou sentindo um desejo de ser bom. Não. Uma vez que você raciocine e chegue à conclusão, que perceba que há ali um erro, que há ali uma coisa errada, você toma a decisão de mudar de caminho, porque arrepender-se é mudar de caminho. Se você pegar a palavra e for no dicionário, é mudar de caminho. A raiz da palavra significa mudar de caminho. Então, você não muda de caminho só porque toma uma decisão. Você não muda de caminho porque veio a ideia. Você muda de caminho porque você passa com atenção, aplicando a consciência, a escolher um caminho diferente. Compreende? Então, às vezes a gente coloca a coisa tipo assim, a culpa é um sentimento avassalador. A culpa é um loop. Você fica aqui dentro e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Isso não é bom, você está gastando energia à toa. A culpa deveria ser a consciência do erro. Como é que você consegue ter consciência do erro? Uma vez que você muda de patamar sobre o conhecimento. Porque se você está no mesmo patamar de antes, você olha para aquela coisa e acha que é certo. Quando você percebe que aquilo não é bom, quando você muda o seu juízo de valor, então tem a possibilidade de você ter a culpa. Que é o quê? Eu reconheci que aquilo está errado. Agora vem o quê? Faço o que com isso agora? Se você não toma uma decisão de fazer alguma coisa, você pode ficar lá, não, mas eu não devia, eu não devia. Esse eu não devia, esse é orgulho. Como não devia? Você fez. Mas eu não podia. Orgulho de novo. O que é humildade? Cara, a minha dimensão moral é essa. Eu fiz o que eu dava conta de fazer. Agora que eu percebo que eu fiz errado, eu vou fazer um esforço. E quando eu digo fazer esforço, é fazer esforço mesmo. Vai ser difícil, no sentido de gasta energia. Gasta atenção. Por que Jesus fala orai e vigiai? Que na verdade ele fala na outra sequência. Vigiai e orai.
Vigiar é para quê? Para ver que você está passando pela situação. E orar para quê? Para uma vez que você viu, pede ajuda para não cair de novo. O que a gente faz? A gente ora e não vigia. Então a gente ora assim: Pai, me ajuda a vencer esse vício. E não fica vigilante. A gente quer que aconteça uma mágica e que o vício desapareça. Mas qual que é a ação correta? Vigia. Ah, eu quero vencer a bebida. Como é que o alcoólatra anônimo orienta para vencer a bebida? E que, teoricamente, é o processo para vencer qualquer vício. Agora, eu decidi, nesse momento, eu decidi que eu não vou. E amanhã? Amanhã eu não sei. Quando chega na manhã, ou em qualquer circunstância, você pode passar um mês longe do objeto. De repente, o objeto é apresentado para você. O que você faz? Você olha para o objeto e escolhe. Agora eu não vou. Isso é o arrependimento. É mudar de caminho. O verdadeiro arrependimento é essa decisão e esse esforço por mudar de caminho. E aí, se eu tiver outra queda? Começo de novo, do mesmo jeito. Até que, eu passei 3 meses, passei 6 meses. Nossa, passei 2 anos, é meu recorde. Passei 10 anos. Nossa, que maravilha. Caí de novo. Tomou consciência, começa de novo e ergue de novo. E aceitando. Cara, eu achei que eu tinha vencido. Mas depois de 10 anos, eu cometi o mesmo erro. Achei que eu tinha vencido. Depois de 3 reencarnações, cometi o mesmo erro. O que eu tenho que fazer? Reconhecer que seria a culpa, arrepender, que é tomar a decisão de um caminho diferente, e a reparação, que é fazer a, a correção do estrago que eu fiz. Perfeito. Acho que ficou bem claro aí, né? Ou seja, resumindo, é o nosso esforço em mudar de caminho, né? A gente tem essa escolha, e essa escolha, ela é nossa. Embora a gente, às vezes, não entenda que essa é uma escolha que existe à nossa disposição, mas, ainda assim, a gente tem essa escolha. Então, eu sempre brinco, né? A gente tem a escolha de abrir os nossos olhos de manhã cedo ou não, né? Não é que eu precise de abrir. Se eu não quiser abrir, eu não abro. Mas essa escolha é muito complicada da gente compreender ela ainda, né? Pensa, a justificativa para isso é a mulher lá adulta. Olha só, Jesus impede o apedrejamento quando ele faz a pergunta: quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Só que depois ele fala para a moça: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então pensa a cena. A mulher não sabia das consequências. Ali ela vivenciou um momento em que está claro, agora ela tem consciência. O que ela vai fazer dessa consciência? Ela tem que ir para a vida e não fazer mais. Porque se ela fizer, o que vai acontecer? Coisas piores. Quando eu começo a repetir um erro, vem consequências piores. Para quê? Para que eu perceba. Porque se com uma consequência pequena eu não percebi, uma consequência maior, uma consequência maior, até que eu perceba. E aí começa o processo de, opa, eu quero uma vida diferente para mim, eu quero um lugar diferente, eu quero viver diferente. Aí eu mudo. Perfeitamente. E a gente falou, você falou uma coisa que eu achei legal, que eu não tinha ouvido por esse ponto de vista ainda, que o amor e o perdão são multidirecionais, ou seja, eles começam de que ponto eles estiverem. E a gente ainda tem esse hábito de falar que quem não se perdoa, não perdoa ao outro, não perdoa a Deus, quem não se ama, não ama ao outro, ao Deus. E eu acho legal quando a gente entende que o perdão, né, e começa-se por onde quer que ele seja, porque quando ele está em um lugar, automaticamente ele está em outro, né? Como você falou, ninguém se perdoa sem perdoar ao outro, porque, como Deus diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e a si mesmo. Quando você ama um desses três, invariavelmente você ama os outros dois, porque Deus está em tudo, e quando Deus está em tudo, ele consegue fazer com que a gente enxergue Deus em qualquer coisa. E você falou muito bem, e às vezes a gente fica colocando condicionantes, né? Então, assim, se eu não amar ao próximo, eu não me amo. E aí, às vezes, a gente carrega essas crenças, né, de milênios, como você muito bem disse, que a gente precisa se desgarrar, né? Como aquela velha roupa que a gente não quer desfazer dela, porque é aquela roupa que eu sempre usei e eu não quero ficar sem ela. Então, é bom a gente ter esse discernimento, né, que pode começar onde quer que seja, porque é um ciclo, né? E quando é como se fosse
um ciclo mesmo. Você começa lá naquele ponto, o ciclo gira, então fica sendo só um. Então, a gente precisa de ter esse discernimento. E aí, para a gente finalizar aqui, eu acho que o auto-perdão, como a gente está dizendo aí, ele não significa o esquecimento dos nossos erros, né? Não é ignorar, desprezar, não é isentar. Isso não significa evolução, né? Isso não significa desenvolvimento, aprendizado. É a gente se reconhecer falível, a gente se reconhecer errante e ao ponto da gente se conectar com Deus através da nossa falha. Aí tem alguns amigos meus que dizem isso, eu acho muito Isso legal que ajuda. a gente quer ser perfeito sem aceitar passar pela imperfeição. É como se um médico querer ser médico sem passar pelo vestibular, faculdade, pós, e ele não consegue chegar a esse Sem estágio esforço. sem passar por essas outras, né? Augusto, eu vou deixar aqui uma perguntinha para finalização, até para que você possa depois, tem até chance para você organizar uma palestra com alguma outra pessoa. Uma vez que eu me arrependa dos erros que eu cometi contra mim mesmo, porque o auto-perdão envolve isso, como é que eu reparo? Como é que eu reparo para mim mesmo? Certo? Depois coloca alguém para tratar esse tema. Concorda? Porque não tem, depois do perdão, não tem a reparação. Sim, Depois do arrependimento, não tem a reparação. Então, uma vez que eu perdoei, tá, beleza. Como é que eu reparo? perfeito. Vamos fazer esse estudo, então, né? E aí, com relação a esse tema aqui, só para a gente citar a dúvida do nosso amigo Wesley, né? Desculpa. Ele, resumidamente, perguntou como que não mais permita-se sentir a dor de alguém pelo qual a gente causou mal. Então, acho que a gente falou um pouco sobre isso aqui, que seria mesmo essas três fases, né? Reconhecer esse erro, né? Arrepender-se, ou seja, tomar a escolha de não cometê-lo mais e repará-lo, que é de acordo com o que a gente compreender, de acordo com o mal, com a situação, enfim, quer que seja, a gente tentar reparar aquilo, ou seja, pagar o mal com o bem, né? Então, fica a dica aí desse estudo. Vamos tentar convidar mais amigos para a gente falar sobre isso, porque é algo necessário, né? E, Manuel, obrigado pela sua disponibilidade, tá? Pelo seu empenho aí, carinho. Obrigado a todos os nossos amigos que estiveram aqui. Aos que não conseguiram assistir desde o começo, a gente vai subir agora para o IGTV, da Casa do Caminho, e YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. A gente espera que a gente tenha mais encontros como esses, né? Que a gente consiga espalhar essa palavra aí de Deus que nos toca de forma indistintamente profunda, né? E que a gente consiga continuar nos auto-perdoando, né? E evoluindo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Um abraço para todos vocês. Carinho imenso. Assim como lá na Casa do Caminho eu sempre lembro de vocês, aqui também eu tenho que lembrar. Sintam-se abraçados, sintam a presença de seus mensageiros, dos mentores espirituais da Casa do Caminho, porque eles estão em suas casas, visitando vocês, amparando os espíritos sofredores que foram ouvir com vocês, que estavam passando na rua, viram a luz que emanava do coração de vocês e entraram em busca de socorro, em busca de amparo. Os trabalhadores da casa estão socorrendo esses espíritos, conduzindo eles lá para o centro, para que eles sejam tratados. Lá tem um hospital, tem uma estrutura enorme para Amigo, a gente vai dar cair, todo o tá? carinho, Desculpa todo o te socorro a cortar. eles. Não, a live cai ainda. Desculpa. Obrigado, Manuel. Um Fique abraço. com Deus.